Como a Teca disse, né, eu sou formado em ciências socioambientais, cheguei aqui no mestrado. Inicialmente eu cheguei na FAI eu fui convidado para falar sobre a religião de Umbanda e não imaginava que a academia houvesse interesse na academia em pesquisar tal tema. Mas aí a Teca foi me chamando outras vezes, e aí foi surgindo um projeto de pesquisa e algumas coisas me incomodavam, né? Dentro do sacerdócio, né? Dentro do trabalho do santo, do terreiro, que era o preconceito, né? O preconceito na família, o preconceito com os amigos, com varias, mas principalmente o preconceito entre os próprios filhos. Em que sentido? Eu observava a dificuldade que alguns traziam em expressar a sua religiosidade. Às vezes, em alguns momentos, em alguns eventos, ao serem questionados, eu sou espiritualista, eu sou cristão, eu sou espírita. E pouquíssimas vezes, né, eu percebia esse denominado bandista. E aí essa interpretação me trouxe até aqui, por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho, o nosso tema é muito burro, e é muito bom, né, a gente ouvir vocês, sobre a minha tradição de Umbanda, né, e como que surge a Umbanda. E para falar disso, primeiro a gente precisa dizer que ela nasce no contexto social, né, no Brasil, em 1908, dentro da Federação Espírita em Niterói, já no contexto de preconceito. A pesquisa nos permitiu, né, identificar documentos, né, relatos de pessoas ligadas ao movimento espírita, uma religião, principalmente naquela época, muito intelectualizada, né? A Medeu Priori, né, historiadora, até fala que durante um bom tempo foi taxado denominado de religião, né, dos ricos, né, religião dos intelectuais. E de forma muito interessante, a Umbanda, ela nasce, né, ela é anunciada, na verdade, dentro de um centro espírita. Quando o médium Zélio Fernandinho de Moraes, que era um jovem de 17 para 18 anos, ele começou a ser acometido com algumas dificuldades, vamos dizer, na época o pessoal chamou de alguns sintomas psiquiátricos, doenças mentais. E aí, depois de tanto correr, né, de tanto a família, que era uma família tradicional do Rio de Janeiro, né, o pai, se não me lembro que fala a memória agora, era aposentado da Marinha, e levou no psiquiatra, levou no médico para identificar. E até que um amigo da família, né, falou, conversando com o pai, sabendo da situação, disse, por que não leva então um centro espírita? Aí ele levou, a história é muito mais longa, eu estou resumindo aqui, está disponível aí nas redes, né, quem tiver interesse depois é só pesquisar, ou então depois também ler a minha dissertação. E aí nesse dia, o Zélio, né, jovem, entre ali aqueles senhores, senhoras, né, pessoas intelectualizadas, de muito conhecimento, foi para ser tratado, né, como se tivesse cometido um processo obsessivo. Ele incorpora então uma entidade que se denominou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí acontecem várias coisas, e aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas fala para as pessoas que amanhã ele estaria fundando uma nova religião, onde espíritos de negros, de índios, né, pudessem se manifestar, trazer o seu conhecimento, trazer os teus ensinamentos sem nenhum preconceito. Então, a Umbanda, ela nasce aí, né, já no enfrentamento, né, já no movimento de resistência. Você está controlando o tempo, né? Você sabe que é o que é. Pode deixar que eu controlando. Eu tinha visto faltar 5 minutos. Então, gente, desde esse tempo, né, fundamenta-se a religião de Umbanda. Só que, se vocês forem conversar com qualquer outro sacerdote, vocês vão identificar que não existe, vamos dizer assim, uma doutrina específica. Isso aqui é o fundamento da doutrina da Umbanda, como tem, por exemplo, a Bíblia, vamos dizer assim. Porque as orientações delas são passadas pelos espíritos, né? Pelas entidades espirituais, pela
força dessa identidade. Então, desde então, nós vamos encontrar manifestado por aí várias formas de vivenciar a religião de Umbanda. A gente vai encontrar um banda mesa branca, um banda morocco, um banda iniciática, um banda popular, um banda mista, várias denominações. Porque isso vai, né, partir de cada percepção do sacerdote. Eu sou sacerdote, né, de uma denominação que chama Umbanda Esotérica, que foi preconizada através de um médium que chama-se Mata Silva, através dele, uma entidade espiritual que se apresentou como pai do primeiro Angola. Ele trouxe, né, alguns fundamentos, né, alguma visão, né, de uma, vamos dizer assim, uma visão, vamos cuidar mais profunda do conhecimento da Umbanda. Por quê? Porque ele começa a tratar e esmiuçar a magia de Umbanda. E aí é importante, né, considerar, na última vez que a gente falou, eu fui questionado a respeito disso, quando a gente fala, Pai Piné, quando trouxe esse termo Umbanda esotérica, justamente para diferenciar do exotérico, né? A gente tem a palavra esotérico com S e o exotérico com X. Exotérico é o que está externo, né? O que está ali para todos. O esotérico é o que é velado, é o que está fechado, é o que está no interno. Ou seja, o Pai Piné trouxe para essa tradição uma possibilidade de aprofundar aquilo que já vinha sendo trazido por outras entidades espirituais através da percepção de outros sacerdotes. Okay? E um ponto importante que eu acho que é muito legal de falar nesses momentos de conversa é as entidades. Na Umbanda, nós temos, né, aí isso vai diferenciar, como eu disse para vocês, né? Então, tudo que eu falar aqui, gente, ela parte da lente de onde eu fui formado sacerdote. Eu não tive uma experiência em outro terreiro de Umbanda. Eu cheguei no terreiro de Umbanda esotérica, da raiz de Pai Piné, e lá, né, ao longo dos anos, eu fui formado sacerdote. Então, a minha fala, eu não sei se tem aqui algum umbandista, alguém que já vivenciou outra forma de viver na Umbanda, então a minha fala vai ter que passar por essa minha experiência, tá? Essa lente da Umbanda esotérica. Então, às vezes, alguma coisa que eu falar aqui, se tiver algum umbandista aqui, pode ser, ou quem vai nos assistir, né, está sendo gravado, então pode ser que eu falar aqui não tem encontro com outra forma de viver a religião. Dentro dessa tradição, os espíritos manifestam em três formas, que é na apresentação dos pretos velhos, dos caboclos e das crianças. Isso porque dentro, né, da magia sagrada, vai representar o que nós chamamos de ternário sagrado. Primeiro, representa o conhecimento da raça branca através das crianças de Angola, que são considerados magos da pureza. Raça branca no sentido do conhecimento do povo do Oriente, ali que se perdeu, que ficou, como eu posso dizer para vocês, a gente tem que entrar numa outra questão, quando a gente fala disso, porque a nossa tradição ensina que antes o conhecimento era único, e depois esse conhecimento ele foi fragmentado e foi se dissipando aí através desses povos. Então, por isso que eu estou falando que representa o conhecimento, primeiro as crianças, conhecidas como os meninos de Angola, após o Daniel, representando o conhecimento dessa raça branca. Nós temos os pais velhos representando o conhecimento dos povos africanos, a sabedoria dos pais velhos, a sabedoria, que nós também chamamos de magos, antigos velhos da sabedoria, e nós temos os povos ameríndios, né, representados ali na figura dos caboclos. As três formas de apresentação dessas entidades num terreiro de Umbanda dentro da tradição de Pai Piné. Outra entidade que se manifesta muito conturbada, muito compreendida, são os Exus, as senhoras Pombagiras, em que nada para nós representa o que se vê aí fora. Exu e Pombagira não se presta a fazer mal. Pombagira, principalmente, coitada, tão zombada, né? A gente vê os programas humorísticos, aquela promiscuidade, aquela voluptuosidade, baixou a Pombagira. Não que ela não possa ter uma sensualidade, porque a sensualidade da mulher é do feminino.
Mas a compagia não se presta a fazer trabalho para separar pessoas ou prejudicar pessoas. Muito pelo contrário. Eu já ouvi no terreiro o sacerdote Alcides desincorporado, vendo um filho incorporado com a compagia trabalhar. Eu já ouvi no terreiro um consulente pedir, que estava de olho na pessoa, e a compagia dizer: por que nós não trabalhamos a tua autoestima para você se arrumar, se embelezar e assim, naturalmente, você atrair o lar daquilo que você deseja? Ou seja, são entidades que vêm trazer e executar para nós aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Outro ponto, avançando, que eu acho importante de conversar é sobre os trabalhos espirituais. Existe muita incompreensão acerca dos trabalhos espirituais dentro da Umbanda. Os trabalhos, eles são realizados, as oferendas, isso faz parte, isso compõe todo um projeto, todo um processo de magia da Umbanda. Talvez possa soar estranho, dentro da academia, falar sobre magia, mas o que é a magia para nós? Magia, nós acreditamos que nós estamos inseridos num mundo de energia. Nós somos um ser energético. O mundo é um mundo energético. O universo é energético. A magia nada mais é a movimentação dessa energia, a movimentação desse recurso. Então nós utilizamos de determinados elementos, como frutas, como algumas bebidas, como alguns doces, para poder movimentar esses recursos. Quando a gente faz essa entrega, quando a gente faz uma oferta, quando a gente faz um agradecimento, nós não estamos alimentando a entidade não vai chegar ali e vai se alimentar daquilo que a gente está ofertando. Mas a gente entende, compreende que aqueles elementos, vibrado, assentado, colocado em determinada hora, em determinado local, em determinado dia, com um determinado ponto, aquilo ali vai vibrar no universo e vai movimentar aquilo que nós estamos desejando. Ou pode ser movimentar um recurso de saúde para uma pessoa que está doente. Um agradecimento, eu consegui alguma coisa, e aí a gente ensina na nossa escola, quando a gente pede e movimenta esse recurso, a gente entra, como podemos dizer, em débito com a natureza. Porque os espíritos elementares que vão trabalhar aquele axé, aquela energia, vai direcionar aquilo no campo natural, eles movimentam aquele recurso, eles retiram aquele recurso e movimentam aquilo que nós estamos desejando. Então, uma outra forma de realizar o trabalho é fazer um agradecimento, ofertando alguma flor dentro da vibração do orixá, de cada um. Então, isso são formas de agradecer, os trabalhos da Umbanda são formas de agradecer por alguma graça alcançada, a força dos orixás, são formas de movimentar recursos, seja para uma dificuldade financeira, a pessoa não consegue trabalho, inclusive a gente movimenta o trabalho para poder abrir os caminhos daquela pessoa, porque muitas vezes, eu gosto de dizer isso, porque muitas vezes a pessoa acha que foi feita alguma coisa, foi feito algo para mim que nada dá certo. É muito comum isso, Pai Alcides, não, quero que o senhor, não está dando certo, o que está acontecendo comigo? E aí quando você vai ver, a pessoa está desanimada, não acredita. Então a gente vai movimentar o recurso, a gente vai na encruzilhada movimentar o recurso para esse filho, para que ele esteja perceptível a energia que movimenta a energia do trabalho, a energia do caminho material. E aí, dentro dessa questão, é importante dizer que tudo parte do merecimento de cada um. E isso eu aprendi muito com os próprios espíritos, porque às vezes a gente, que é sacerdote, a gente, parceiro de ajudar, a gente acaba fazendo aquele monte de coisa para ajudar a pessoa e, na verdade, as coisas não acontecem. E os espíritos sempre nos orientando, nos dizendo que tudo a ver com o merecimento de cada um. E eu acho que é isso que eu gostaria de dizer. Os pontos, tem muito mais coisas que a gente poderia estar trazendo, mas eu sempre percebi, nas vezes que você me convidou para falar nas aulas,
esses pontos polêmicos, né? Os trabalhos espirituais, as entidades, né? A questão do de Exu, principalmente. E aí, não sei se você vai abrir para conversa agora, se a gente tiver tempo, eu estou disponível. Esse primeiro jogo inteiro. Então, muito obrigado, gente. O nosso terreiro está localizado na cidade de Esmeraldas, né? No bairro Santa Cecília. Depois, se quiser conhecer, a gente passa os nossos contatos, né? Passa os contatos do tempo. E vocês serão muito bem-vindos. Né? Aqueles que não conhecem o terreiro de Umbanda, né? Não tiveram a oportunidade de pisar no terreiro de Umbanda, eu faço o convite para que possam, junto comigo, né? Com o trabalho que a gente está escrevendo, desmistificar e vocês perceberem que a Umbanda ela é maravilhosa, né? Ela quebra muitos preconceitos que a gente tem. Então, agradeço a todos vocês um abraço. Obrigado, Alcides. Meu nome é Diego, da Bahia. Estou aqui. Eu acho que eu cheguei. Eu vim da Bahia, Mari também, professora também, ela faz mestrado aqui. Eu estou no segundo semestre. E eu sou do Candomblé desde que eu nasci. Aí eu volto no meu memorial que eu nasci no Candomblé. E partindo desse pressuposto aí de desconstruir algumas falas, algumas narrativas, eu vou tentar também, na minha narrativa, desconstruir essas narrativas que a gente ouve, né? Que impactam no nosso dia a dia, né? Com o candomblessista e com o bandista. E aí eu nasci, minha mãe do candomblé, meu pai também candomblessista, né? E aí com 6 anos de idade eu fui iniciado no candomblé. E da nação Angola, né? Que foram os primeiros a chegarem escravizados no Brasil. Né? O povo Banto, eles foram os primeiros a chegarem no Brasil, escravizados em outras partes do mundo, né? Obrigados a sair de suas terras, da sua cultura, né, de suas diversas culturas, foram obrigados a chegar no Brasil. Aqui, o povo Banto, primeiro, eles conheceram, claro, os indígenas, e nessa parte de luta de resistência, eles também se acompanharam, né? Os quilômetros só foram os negros, os bancos, os índios também, eles vieram para como luta de resistência também, eles também lutaram. Então, houve uma associação do indígena com o povo banto, e aí surgiu também o culto dos caboclos, dentro do candomblé. No candomblé o candomblé de Angola tem uma linhagem que é os inquices, né, que a gente chama de orixás, os inquices que vêm com outro nome, Incoce, Matamba, Dandalunda, então já vem com outro nome, e os orixás já vêm de Urubá, que foram os últimos escravizados a chegarem no Brasil. Então, o povo Iorubá, a nação Iorubá-Quepo, não tem essa associação com o caboclo. Quem tem associação com o caboclo é Angola. Então, Angola, né, até pelo toque do atabaque, se associou muito a Umbanda. Então, pegou-se muito do Angola, né, da nação Banto, juntamente com esses índios, esses espíritos indígenas, e levou-se muito para a Umbanda. Então, como eu falo da nação Banto, da nação Angola, que foram os primeiros a chegarem aqui no Brasil, a gente vai andando um pouquinho e vai fazer a ligação com a natureza, né, que é muito importante. O candomblé não existe sem a natureza, sem folhas, sem o contato com a terra, sem o contato com o ar, sem isso que vocês estão vendo. Anvula, que a gente chama no Angola, que é a chuva. Então tem até música para se saudar a chuva, né, no Angola. Então, na nação Angola, no candomblé, tudo se canta, tudo tem música. Porque a gente vive aqui na cultura da oralidade. O candomblé é a cultura da oralidade. Não tem nada escrito para dizer o que você tem que fazer. Você vai seguir esse livro. No candomblé não tem. Você vai seguir os ensinamentos e, se você também quiser, no seu coração aceitar os ensinamentos dos orixás.
né? E o que o seu coração determinar. Mas não tem uma escrita para determinar, para um dogma para dizer, você tem que seguir isso. Uma, né, que a escrita veio chegar com os europeus e a cultura existia antes disso. Então não é obrigatório a pessoa, ou o esposo daquela época, saber escrever, né? Ou ter o letramento necessário. Precisa ouvir, como a gente, acho que todo mundo aqui tem essa cultura de ouvir, de falar. A gente aprende muito ouvindo, falando. Acho que até hoje a gente chega na escola, a gente aprende mais vendo a professora falar do que escrever. Então, esse amor pela natureza, a gente utiliza a natureza de forma sustentável. A gente só retira da natureza o que a gente precisa. Eu acho que na Umbanda também, que está esse ensinamento. A gente só retira aquele galho, aquela folha do que a gente precisa. Por isso que também nasceu a minha investigação do projeto Pesquisa, através de banhos de folhas sagradas medicinais. Porque desde pequeno, lá em casa, né, no terreiro, eu tive a prioridade dessa pedagogia de terreiro, conviver com muitas pessoas que me ensinaram muito, né, na realidade, muitas pessoas que estão aqui hoje, mas que eu peço a bênção, o meu pai de sangue, que era meu pai também, é espiritual, então, eu convivi muito com os banhos de folhas. As pessoas chegavam, muitos doentes, tomavam aquele banho, claro que é passado pelos búzios, né? Quando os búzios jogavam, os orixás falavam, essa pessoa precisa desse banho, pega tal folha, tal folha, tal folha. E aqui não tem nada escrito. Os orixás falam com o pai de santo, a mãe de santo, e a pessoa, se tiver predisposição, anota. O letramento é dessa forma. Claro, a pessoa que está lá, que se souber anotar, anota. Mas a pessoa entende o banho que tem que tomar. E aí, prepara esse banho. Esse banho tem que ser rigorosamente as folhas que ele mandou. Ou então substituir por outras semelhantes. Então eu cresci, mesmo que não era do candomblé, não tomar banho de folha. Ou aprender a tomar esse banho de folha com outra pessoa e assim sucessivamente. Não obrigatoriamente tinha que estar no terreiro. Então isso foi enredando, né? Arraigando pela sociedade. Hoje percebo também que lá onde eu pretendo realizar a pesquisa, a maioria das pessoas de forma empírica já tomaram algum tipo de banho. Pode ser banho medicinal ou ritualístico, né? Mas o problema mais da pesquisa e que me envolveu é porque as pessoas esquecem dessa parte ritualística que é ligada ao candomblé ou a outras religiões de matriz africana. Mas eu falo do candomblé porque é o meu ponto de origem, onde eu nasci e cresci, e sou organo a partir do Urbano, mas eu sou o Papa, que é o organo, uma pessoa que auxilia o pai e a mãe de santo. Ele toca, ele arruma um barracão, arruma um lugar para fazer festa, ele organiza, ele é tipo um braço direito do pai e da mãe de santo, mas ele não incorpora. Por quê? Imagine se o organo está lá, todo mundo incorporado, não tem ninguém para tomar conta, porque tem mulheres também que não incorporam, que podem ser requetes ou macotas. Então, o mesmo cargo do órgão, porque no candomblé se quebra, começa uma hierarquia plantada por nós seres humanos, mas no candomblé ele se constrói essa hierarquia. Então, mulher e homem podem, não é que eles fazem o mesmo papel, mas estão igualmente pareados. No candomblé, a gente que tenta, o nosso pensamento estruturalista, né, igualar, ele querer que o homem seja mais do que a mulher, mas o candomblé consegue exemplarizar isso aí. Então, essa forma do candomblé tem que ser resistência. Que a mulher hoje está conseguindo uma amplitude dentro do candomblé. Para tocar tabaco, que só era homem que tocava tabaco. Claro que dentro de qualquer religião, dentro de qualquer cultura, existe ainda a colonialidade impregnada, né, que veio dos europeus, dessa prática de colonização. Mas a gente está tentando, e a maioria das pessoas do candomblé, tentando quebrar com isso. E tem mulheres tocando no candomblé, tem pessoas trans já vestindo a roupa que quiserem dentro do candomblé. Claro que tem alguns lugares resistentes, mas a gente está tentando quebrar esse paradigma, né? Porque um terreiro não é igual ao outro, a gente sabe disso.
Um terreiro pode ser mais emancipado, outro não, mas que a gente consegue uma raiz, né? A gente quebra essa raiz. Um terreiro vai ser um ponto de resistência individual, mas que vai agregar todos os outros terreiros. A gente não tem uma organização, tipo, vamos reunir todos os pais de mãe de santo aqui para a gente lutar a favor disso. Não. Cada terreiro vai ter uma organização que vai conseguir irradiar para outros terreiros. Eu não sei como a gente consegue, né? Tipo, sai aqui uma luta por alguma coisa que a gente queira, quando a gente passa, os outros terreiros estão lutando com a mesma forma, que a gente está lutando. Eu acho que é espiritual mesmo. A gente tem coisas que a gente não tem como explicar. Porque uma parte individual que não é uma organização, tipo a MST, que se organiza, tem um grupo, vai e fala o que quer. A gente não. A gente tem aquele terreiro que vai irradiar para todos os terreiros. Essa parte do grupo é resistência. E, aproveitando o Outubro Rosa, falar de uma orixá transgressora, né? Uma anquice que foi transgressora. Que quando se começou na mitologia africana, se começou aqui, um bate-papo igual a esse, mas só que só os orixás, só os anquices homens participavam. Aí tinha lá Ogum, Kenpo, Celxosse, né? E os africanos também têm mitologia. A filosofia começou lá. Não foi do tempo de Deleuze, foi antes. Né? Teve essa apropriação. Mas a filosofia já tinha na África. Né? Essa cosmovisão já tinha lá na África. Então, quando se sentava lá, e aí faltava brilho, né? Faltava aquele ponto de feminilidade. Aí diz a lenda que as mulheres não eram mais férteis, não estavam conseguindo mais ter filhos. O rio secou, né? O mar secou. E aí os orixás, né? Os inquices, os homens, estavam se perguntando. E até Exu, que era o orixá de comunicação, que as pessoas demonizam Exu, mas é verdade, a comunicação, ele tem a comunicação entre os orixás e a gente. Só ele consegue ficar entre a gente. Ele consegue comer tudo que a gente come, por isso que ele consegue beber, consegue fumar, consegue fazer qualquer coisa que a gente faça, porque a comunicação da gente com os 15 inquices, né? Então, aí falaram assim, aí o Exu falou, né? Sabiamente, porque ele, o Exu conseguiu pegar também algumas artimanhas de Exu. Por ser comunicação, ela também conseguiu pegar a segunda comunicação. E aí ele falou, está faltando alguém, a gente não sabe quem é. Só que aí ela chegou e fez parte da mesa, uma primeira mulher, inquice, fez parte da mesa onde estavam os homens. Então ela foi aceita naquele momento e trouxe as outras Iabás, né, as outras inquisianes, outras mulheres. Por que eu estou falando isso? Porque até na história africana, a mulher também, ela é transgressora e ela tem sumidade. Porque o candomblé é matriarcal. Também não é patriarcal. Ele também é matriarcal. A mulher tem um lugar. E eu estou falando isso aqui para homenagear vocês mesmos. Para saber que a luta não começou daqui. A luta começou lá porque os orixás, né? Porque eles viveram a vida de vocês, a vida da gente. O orixá, todos os orixás são como nós aqui. A força da natureza. Não existe orixá sem uma força da natureza. Se você falar chuva, tem o orixá, o Xumari, Anguru, que é o dono da água. A gente fala que o Oxum é mais dono da água, o Xumari. Aí quando a gente vê o Oxum, que é Dandaunda, rainha das águas doces. Então todos têm uma junção com o elemento da natureza. Quando a gente fala de folhas, a gente fala em sarva, né, no urbano. Folhas, que é ossanha, é o que dá a vida ao candomblé. Se não tivesse as folhas, não existiria o candomblé. Porque a força vem da natureza e vem das folhas. Tudo que se faz no candomblé, a gente joga a folha. Aí a gente dorme em cima da folha, toma banho com essas folhas. Por isso que eu cresci e vi
Esse era o ponto para eu fazer uma pesquisa e também tirar esse sectarismo, né, esse racismo religioso e fazer com que as pessoas reflitam, mesmo que não acabe, né, mas que as pessoas reflitam. Existe outra possibilidade de conhecimento, né, não só essa, mas existe essa daqui também. Como o Rufino fala na sabedoria, né, não existe só. Não precisa você acabar com essa possibilidade, você tem que dar também outras possibilidades, que às vezes ele consegue chegar com essa, mas não consegue chegar nessa. Então é bom que tenha outra também possibilidade, né? E aí eu trago essa liberdade religiosa, nessa lei que foi criada em 2003, promulgada em 2003, liberdade religiosa que eu estava falando aqui para vocês. Com todas as religiões tiveram a liberdade religiosa e tem até hoje. Em 2003 começou tempo bom para a gente aqui no Brasil, né? Então, quando se lançou a liberdade religiosa, melhorou também para os povos de matriz africana. Melhorou, mas a gente ainda luta, e tem que lutar, né? E luta e muito. Então, para fechar minha fala, eu quero agradecer a Deus, né, mas eu vou falar aqui primeiro, agradecer a vocês, mulheres, que eu vi muito, já falei do Rosa, e aos homens que estão aqui também, mas a gente agradecer a Deus em forma da oralidade, né? Quando a gente fala do candomblé, a gente fala de oralidade, a gente constrói o nosso conhecimento na oralidade. Então eu canto uma música aqui em Dandalunda. Dandalunda é o Oxum, aquela orixá, aquela intuição que foi a precursora das mulheres começarem a ter direitos na sociedade lá na África. Eu vou cantar uma música que ela se embeleza, né? Ela vai para o rio e começa a colocar a paramenta dela, começa a colocar o limpo, começa a se maquiar, começa a ter essa a fazer um canto. E aí eu vou cantar aqui. Cambalaçumbe de cambando, e aí, cambalaçumbe de cambando, aí caia. Então ela está se embelezando nessa música. Cambalaçumbe é como se estivesse chamando Oxum também, é uma qualidade de Oxum. Então, eu digo hoje Cambalaçumbe, eu falo em relação à professora técnica que aniversário dela hoje. Então, eu e Mari, nós trouxemos a lei que representa a beleza feminina e a beleza de minha mãe Oxum, né? Aquela orquídea para ela. Meu Deus! Aí eu quero falar que minha mãe Oxum, né? Que é na mulher de Oxóssi, né? Que a professora técnica é uma terceira de Oxóssi, alguma coisa assim. Então, aqui Mari também. E tem outra coisa também, que como, gente, eu sou de Xangô, né? Sou de Xangô, e com um dos maridos também de Oxum, porque na África não existe isso, da mulher ser falada porque ela terminou esse relacionamento e foi para esse relacionamento, porque ela também tem direitos iguais, né? Eles tinham que aprender com essa filosofia africana que o mundo seria melhor. Aqui a gente passou na. Depois tira porque. A força vital que todos os inquisitos, todos os orixás tragam para vocês, para todos nós. Todo mundo falando. Axé! Então, eu expliquei um pouco do que é o
o que bota o binarismo no candomblé de céu e inferno, isso não existe, porque a gente nem acredita em demônio. Os povos africanos eles nem acreditam que é demônio. Por que esse binarismo de céu e inferno? Eles só acreditam na natureza. E o Deus, que eu também presentei para a biblioteca de Oxóssi também aqui, ó. Ai, que lindo. Você deu orixá. Aí eu trouxe para ela. É tipo um patuazinho com o nome Oxóssi. Que gracinha. Então, gente, o candomblé, esses ensinamentos. Eu já tenho 30 anos de santo, né? De confirmado. Eu fiquei com 6 anos. Então, o candomblé é minha vida. Eu sou professor hoje por causa do candomblé. Comecei a ensinar os filhos das pessoas que os adeptos do candomblé lá iam tomar banho de folha, fazer os preceitos ritualísticos. Eu estava ensinando os filhos das pessoas lá. Até com 6 anos de idade, 7 anos. Eu já vim com esse legado mesmo de ser professor. E o candomblé me ensinou a ser um professor mesmo de dialógico, né? Que reconhece isso. E na pedagogia do terreiro a gente tem que ouvir mais do que falar. Obrigado. Pode sim. Né? E a comida no candomblé também. E outra coisa, porque não deu para a gente ficar, se edificar, só quer trazer caruru, vatapá, mas não deu para tipo assim, a gente somente vem porque a comida é uma das partes principais do terreiro. Se você sair sem comer, os orixás não vão gostar. Eu adoro o candomblé, eu adoro comer. Eu queria fazer uma pergunta para os dois presentes. vai fazendo e a gente vai Eu levantei o tempo quando eu estava falando, mas agora vamos saber os dois. Questão de sincretismo, por exemplo, você citou o Código Caminhão, que são santos da Igreja Católica. Eu queria saber de Iemanjá, se existe sincretismo, se ela tem outro nome, como que é um banda e o candomblé relaciona-se com Iemanjá. Vou te responder a partir, como eu disse, a partir da minha experiência. A Umbanda esotérica, ela não trabalha com o sincretismo, apesar de entendermos esse movimento histórico de resistência do povo negro para sobreviver, uma forma de resistir, manter a sua fé através do sincretismo. Então, na tradição de Umbanda esotérica, a gente não tem o sincretismo, a gente cultua, a gente venera os orixás, a gente tem a força dos orixás, a gente não, por exemplo, se você for no terreiro de Umbanda esotérica, você não vai encontrar imagens de santos, são as forças da natureza, de elementos da natureza, e o que nós chamamos de ideograma. Os ideogramas que representam ali cada orixá que está presente dentro do terreiro de Umbanda. Porque na realidade a Umbanda ela é segmentada. Ela tem uma inscrição mais para o espiritismo, outra versão mais para o catolicismo, outra versão mais do candomblé. Mas o sincretismo ele serviu para essa forma de resistência. O candomblé fica até hoje entre a gente. Mas chegou um momento que ele não cabe mais, porque as religiões judaico-cristãs, que eu falo educação do ensino, ela ficou na visão de muitos do governo, superior a qualquer outra religião de minoria, a exemplo do candomblé. Então, quando o sincretismo, uma religião, uma cultura fica superior à outra, ele já não deixa de ser bom mais. O sincretismo só é bom quando as religiões andam juntas. Mas quando começa a segregação, essa hierarquia, essa hierarquização não serve. Então, os terreiros de candomblé estão lutando para tirar, desmistificar isso das pessoas do candomblé. Porque a gente, eu mesmo sendo do candomblé, eu com 1 ano de idade, eu batizado no catolicismo. Porque minha família achava que era a religião padrão que tinha que ser.
você tinha que ser batizado, né, no catolicismo. Agora, Mas hoje em dia, a gente está tendo essa reflexão, mas claro, quem quiser se batizar não tem problema, mas o sincretismo, se ele andasse junto com a igualdade, né, bom, mas se uma religião ou se uma cultura se sobressair a outra, aí já é outra questão, né? Como, claro, que nessa lógica o candomblé saiu perdendo, né? Mas não saiu perdendo muito, e tem várias pessoas que colocam ele para cima também. Agora, visitando outros terreiros, né, de denominações diferentes, eu identifiquei, por exemplo, terreiros que colocam Nossa Senhora Aparecida no sincretismo, né, no terreiro lá, Nossa Senhora Aparecida representando Iemanjá, e já fui um terreiro também que tinha Nossa Senhora das Cruzes, mas Nossa Senhora das Cruzes representando. E lá mesmo na Bahia, Nossa Senhora das Candeias, muitas pessoas do candomblé, no sincretismo, com Nossa Senhora das Candeias, até tem dentro da cidade, né, os milagres, né, chama aquela água dos milagres. Muitas pessoas fazem caravana, até do candomblé, é errado não, claro que não. Eu acho que é um respeito até às outras religiões, mas às vezes o universo não é. Então a gente tem que refletir um tanto, mas existe esse sincretismo. Até dentro do meu terreiro lá, existe esse sincretismo. Aí a gente fala de São Jorge, que é o Oxóssi, São Jorge, que é o mundo. Mas eu entendo o porquê desse sincretismo, né? Porque foi para resistir até hoje. Mas existe o sincretismo, não vai deixar de existir. Difícil. Será também que não é um foco dos espíritos manifestarem como uma roupagem? Seria mais fácil para os filhos do porque tem até alguns, né, segmentos que reconhecem esses santos católicos. Então, os espíritos que vêm reconhecem esses santos católicos, né, porque respeitam. Eu acho que o respeito é a base. Quer dizer, no candomblé a gente respeita. Se tiver um pai de santo, uma mãe de santo, ou qualquer outra pessoa do candomblé que cultue alguma imagem do catolicismo, que pode cultuar, tranquilamente até dentro do terreiro. A gente vai ter Santo Antônio dentro do terreiro que reza o Santo Antônio, né, as rezas católicas, mas depois dá feijoada e toca a babaca. É belo, é lindo, mas quando, um exemplo, quando existe a proibição de uma lavagem, um exemplo assim, aí tem aquela cultura da lavagem, né, das escadarias, as baianas vão, tal. Eu não digo quando acontece alguma coisa trágica, né, morte de alguém, tal. Mas aí tem a lavagem. Aí algumas pessoas da igreja proíbem essa lavagem, porque tem candomblessista do lado de fora, porque às vezes não abre na igreja. E eu fico lá de fora, e porque é um tipo de manifestação cultural. Isso quer dizer resistência, para falar assim, eu estou aqui, eu estou presente. Mesmo que vocês não aceitem, mas porque na história, né, os negros viveram do lado de fora da igreja. A história, que a gente sabe, a colonização. Então, é para dizer, eu estou aqui forte e firme, e ainda abraçando vocês. É tipo uma forma generosa de você dizer não para o racismo, né? Não para a colonização. Acho isso. Oi, pode perguntar aí para o menino. Mário? Pode ir falando mesmo. Gente, eu cheguei atrasada, vocês me desculpem, mas esse trânsito aqui não pode estar. O caos, né? Nossa senhora, teve um acidente. Eu queria fazer um comentário, uma coisa que o Alcides falou assim, eu achei interessante.
fala uma coisa legal, assim, que o sacerdote tem um certo desejo, né, que eu não sei se é só um desejo, vamos dizer assim, consciente, mas um desejo que vem com a própria natureza do sacerdote, talvez de ajudar, né? E às vezes, nesse desejo de ajudar, eu notei que você falou, que eu achei legal, que mesmo com esse desejo de ajudar, né, se a entidade trouxe essa coisa, né, do merecimento de cada um, e eu acho isso muito massa, assim, porque eu acho que talvez seja até algo que eu sabia, vamos dizer assim, mas eu estava consciente disso, e particularmente, né, eu tenho a minha avó é filha de benzedeira, minha mãe é enfermeira, então naturalmente eu formei uma pessoa e continuo nesse lugar meio de cuidado, né, dessa coisa de cuidar do outro e tal, e eu vejo assim, né, por exemplo, um curso de capacitação de pessoas para multiplicar a meditação, assim, né, que é muito um lugar de cuidado, de escuta do outro, né, de promover a auto-contemplação, que algumas pessoas que parece que vêm para essa vida, para esse lugar de cuidado, às vezes elas se perdem nesse desejo muito grande de cuidar das pessoas, onde você se perde de si. E isso é uma grande questão, assim, já foi uma questão para mim, hoje em dia é algo que, sei lá, parece que eu consegui me resolver. Mas eu vejo muito isso, e aí quando você trouxe essa fala que é o merecimento de cada um, assim, eu acho que na minha cabeça parece que fechou a ideia, assim, sabe? E, não sei, foi um desejo de comentar sobre isso, assim, né? E eu sei, se tem mais pessoas que se sentem nesse lugar, assim, eu acho que é legal isso, né? Porque eu percebi que se eu não cuidar de mim, não tem como eu cuidar do outro. E é muito importante a gente conseguir demarcar esse lugar para conseguir, vamos dizer assim, fazer os nossos trabalhos nesse lugar, na terra, né, vamos dizer assim. E isso é um grande desafio para nós, né? Eu acho que como sociedade é difícil você ter o seu espaço para você se cuidar, para você servir ao que você veio servir, vamos dizer assim. E é isso, eu acho que é algo complexo essa dinâmica, né? O eu e o outro, para quem está nesse lugar de cuidado. E adorei. É do merecimento de cada um. E é muito interessante que a gente vai, isso a gente aprende, sabe? A gente fala entre nós, né? Os santos, né? Nós, que não existe uma receita, sabe? Eu costumo dizer que o sacerdote, ele se faz na lide no Pai de Santo, ele se forma Pai de Santo, é na experiência, né? É se deparando com as situações da vida. E às vezes, dentro dessa, eu trouxe nessa fala, né, e no seu comentário, porque a gente, enquanto sacerdote, é claro que nós não tomamos decisões para os nossos filhos, mas o nosso propósito ali, né, através das entidades que nos assistem, que nos orientam, é conduzir o filho para que ele desperte, para que os Espíritos tragam para nós que é algo maior. E aí a gente vai vendo a angústia, né, de uma dificuldade de um, uma dificuldade do outro, aí brota em nós, assim, é o que eu disse anteriormente, a gente se forma na lei. Porque antigamente eu ficava assim, poxa vida, que carapiar, né, que como eu fui iniciado, o nome que eu recebi na iniciação, que carapiar está fazendo, que está conseguindo, né, fazer com que o filho perceba isso. E as entidades vêm fazer isso, né, que é ele que precisa, com o que já está sendo posto, né, com o que já está sendo trazido, ele que precisa fazer o seu movimento e merecer aquilo na hora do seu merecimento mesmo. Aí parece até assim, mas poxa, a gente está no terreiro, a gente interessa, né? Interessa, a gente tem que receber primeiro que o outro, né? A gente recebe primeiro que o outro que está lá fora, mas na verdade não é isso, né? Não é dessa forma. E eu percebo também que vocês são muito cobrados, né? Dentro do terreiro, eu sou pai e minha mãe, eles são muito cobrados. Aí o pessoal tem ali
pessoalmente ser humano, né? Mas são muito problemas. Aí esquece até de cuidar, como ele falou, esquece até de cuidar da gente. Porque quem se preocupava muito com cuidar de Deus, esquece da gente. Eu queria fazer um comentário. Quando vocês falaram sobre não ter algo escrito, eu lembrei da mãe Estela. Ela teve alguns embates na Bahia, estou contando tubarão, eu acho que tubarão não sei. E é importante que ela fala o seguinte, que diferentemente das pessoas acharem que não havia algo escrito, e havia algo escrito. As pessoas que conseguiram ler não eram todas iniciadas. O Opelê é um espírito, os outros são espíritos. Certo? Cada caída do uso é um espírito. Né? E a coisa mais difícil que eu acho na religião é a leitura dos usos. Certo? E, por exemplo, o senhor mandou para mim uma foto. Eu entendi que era boa, mas não entendi nada. É o que dá linguiça. Certo? Então, mas é muito interessante, porque em outros momentos a gente entende. Quando o senhor estava falando, aqui eu cheio de cabeças de quatro. Eu fui até olhando e fiz a manifestação da gente, depois foi. Aí, o que eu quero dizer com isso é a oportunidade que apresenta e que a gente aprende e que um dia, seja lá que for, quando for, a gente vai lembrar disso e vai acontecer. No núcleo que eu frequentei, chamava Sabes, a gente mudava a linha de acordo com a necessidade. Tinha época que a gente falava que a gente parecia que era pastor do Evangelho. Aí chegava aquela velha de gente. Tinha uma época que as pessoas que estavam mais ligadas à questão indígena. Aí depois ia aquela leva de gente. E aí tinha época que tinha muitas pessoas com problemas cardíacos. Aí a gente aprendia no toque das mãos, certo? Que a gente aprendia com as plantas. Sabe? É muito interessante. Vocês verifiquem para vocês verem as plantas. Pega as energias da planta. E você descobre a planta fria, a planta quente. Certo? Para que serve aquela planta? Junto com os outros conhecimentos, certo? Para que serve uma planta quente? Para que serve uma planta fria? Quando eu vi fosse água essência, o Xumaré, né? Que ela via no céu, ela vai escrevendo, vai falando, e a Conceição Evaristo, ela vai dando para a gente uma aula dessas pequenas luzes, o arco-íris, o conhecimento, né? Isso está na nossa cultura. As pessoas estão dentro da igreja evangélica falando determinadas coisas que estavam lá antes. Estava lá no Quênia, estava lá no Egito, chegou aqui, né? Então é muito interessante. Eu acho que todos nós deveríamos fazer estágio com nós, principalmente para a gente adquirir a humildade. Né? E quando o senhor falou também do organo, né? E que hoje as meninas tocam a capaz de pedir mais, não se podia anteriormente, agora se pode, né? É algo muito interessante, porque o organo, ele faz a ligação muito direta. Eu termino a minha encenação falando assim, eu quero ser tambor, certo? Eu pego os versos do Cravelinho, porque o tambor é a ligação, o organo faz isso, certo? Até tamborilando numa sala de aula, se bota a energia. Isso é muito maravilhoso. E quando a gente aprende isso, né? Aprende nas folhas, tem a mensagem, aprende que uma cor, uma luz, certo? Só que a gente tem que ficar alerta, porque não é algo da nossa vaidade, não é nada que nós estamos fazendo. Nós estamos tendo o merecimento de ver aquilo e não é para ficar guardado, né? Então é por isso que vocês vão aprendendo tantos anos, e oferece. Porque não é para ficar guardado, é para ser
que não é também para ser algo da cobrança, né? É para divulgar aquela possibilidade do bem pelo bem, do milagre, de uma energia que muda. Como o companheirinho aqui, quantas vezes nós, naquele curso que nós fizemos durante a pandemia, ele fazia a yoga lá e a gente ficava ouvindo, certo? E eu pensava assim, não, qual que é essa energia? Aí eu trouxe energia para a yoga, para a energia que veio lá da eu tenho que falar com os meus alunos, que a gente tem atitude de senso, bom senso. Quem separa, né, somos nós, as entidades, elas têm essa separação. Elas agregam, a gente segue. Mas elas agregam. Tudo que a gente, se a gente fizer alguma coisa, nós somos seres humanos, elas fazem assim, colocar na medida possível certo. E a gente olha, aqui, eu não pensei nisso. A gente pensava em uma coisa aí, deu errado, mas eles conseguem. Até no errado, eles fazem com que a gente entenda que aquilo ali é certo. Né? Eles conseguem modificar tudo que a gente não pensa. É só espiritualmente. Gente, nosso tempo está em cima. Então agora nós vamos trocar de mesa. Muito obrigado. Não é para você, Renata, mas não vamos dar. Ah, mas ele também. É para ele também. Só para parar e recomeçar.